com a alegria de dialogarmos com Dom Vicente de Paula Ferreira, bispo auxiliar de Belo Horizonte e, ao mesmo tempo, responsável pela área pastoral de Brumadinho. Iniciando esse programa, essa série de programas sobre os vídeos a respeito da Carta ao Povo de Deus, nós vamos iniciar, então, justamente passando o vídeo para que, a partir dele, nós possamos, então, conhecer um pouco mais Dom Vicente, para ele nos falar um pouquinho como é que foi essa caminhada do despertar do seu compromisso com os pobres, a partir da caminhada da Congregação dos Redentoristas, e ele também é capixaba como eu, né? Salvo engano, eu sou de Colatina, e ele vai dizer de qual cidade ele é também, para que nós possamos, então, estar juntos, conectados em mais esse programa. Está começando o Despertar com Justiça e Paz. Mais uma vez, estamos trabalhando, discutindo os vídeos da Carta ao Povo de Deus. Então, nós vamos compartilhar agora essa carta, esse vídeo, para que todos possamos, a partir dele, então, dialogarmos e conversar. Só um minutinho, por favor. Mas elas se abatem sobre a casa comum, ameaçada constantemente pela ação inescrupulosa de madeireiros, garimpeiros, mineradores, latifundiários e outros defensores de um desenvolvimento que despreza os direitos humanos e os direitos da Mãe Terra. As feridas da Mãe Terra sangram também em nós. Não podemos querer um corpo, uma vida saudável num planeta doente, afirma Papa Francisco, esse grande testemunho que ele tem a partir da Laudato Si, do Sínodo para a Amazônia, convocando-nos para uma conversão ecológica. Mas é muito triste a gente ver que em plena pandemia o sistema capitalista neoliberal continua ainda mais voraz com uma economia que mata, que sacrifica a vida do pobre, do mais vulnerável. Por isso, o nosso desejo cristão de pessoas de boa vontade é formar uma grande corrente, é fazer um grande pacto pela vida. E não faremos isso sem cuidar da nossa casa comum, porque sabemos que a nossa crise é socioambiental. Queria convocar a vocês todos, as comunidades, os bispos, os padres, religiosos, leigos, convocá-los a assumir, com muita consciência, muito amor, sobretudo, a questão da Amazônia e a igreja na Amazônia. Vamos juntos nesse compromisso, semeando a esperança, cumprindo até mesmo aquela fala de Jesus: eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. Construamos com coragem novos tempos, uma verdadeira globalização da solidariedade. Esse vídeo e outros dessa série você pode também acompanhar pela página no YouTube, tanto da Verbo Filmes, como também da própria Comissão Brasileira de Justiça e Paz. Dom Vicente, bom dia, Dom Vicente. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos que acompanham o Despertar com Justiça e Paz. Você cumprimentou aí, saudando, dizendo que eu sou capixaba. Eu sou da cidade de Alegre, no Espírito Santo, e a minha família mora numa comunidadezinha chamada Araraí. Meus pais estão bem de saúde, meu pai tem 80 anos, minha mãe tem 70,
e eles levaram muito a sério esse tempo de isolamento, estão levando ainda, né, com seriedade. Tenho 8 filhos, eu sou o mais velho, vou fazer 50 anos, Olha só. e sou dessa origem aí que você conhece bem, entre as montanhas do Espírito Santo, lá no pé da Serra do Caparaó. E abraçar Exatamente. também aqui carinhosamente Dom Cláudio, que aparece no vídeo aí. Nós tivemos no encontro agora. Você sabe que eu sou o secretário da Comissão Específica de Ecologia Integral e Mineração da CNBB. Nós fizemos 2 importantes encontros com as pastorais rurais e depois nós nos encontramos com a Comissão para a Amazônia e com o REPAN juntos, conversando sobre nossas pautas coletivas. E apesar de o vídeo, esse me parece que é terceiro Quarto, ou quarto vídeo, quarto quarto vídeo. vídeo, a Isso. Carta ao Povo de Deus, apesar de ele ser tão pequeno, eu já ouvi algumas vezes, não é porque eu estou aí no vídeo, mas por causa da densidade daquilo que ele propõe, daquilo que ele expressa, né? Então, nós temos aí a possibilidade nessa manhã de uma boa conversa, um bom diálogo, Daniel, que todos realmente estejam se despertando com justiça e paz e abençoados pela graça de Deus. Muito obrigado pelas palavras iniciais, Dom Vicente. Então, eu estive lá ainda no tempo do padre Maroni, não sei se ele continua na Diocese de Cachoeiro, mas aproveitando. Continua, queridíssimo do nosso povo lá, das comunidades eclesiais de base. Exatamente. E nessa perspectiva desse compromisso sociotransformador e, ao mesmo tempo, na tua ação pastoral está a região de Brumadinho, que sofreu o terrível crime ambiental com mais de 250 pessoas mortas, né? Conta também um pouco para nós, Dom Vicente, dentro da terra ferida, a terra ferida na Amazônia, a terra ferida pela mineração, como que foi todo o atendimento, o acompanhamento desse povo nesse período tão difícil? Nós estamos chegando novamente perto do dia 5 de novembro, quando também fazemos memória das vítimas e de todo o crime ambiental que aconteceu em Bento Rodrigues, na região de Mariana, e o senhor teve, então, essa missão de ser a presença da igreja nessa região de Brumadinho. Como é que está o É, povo lá? Como é que foi toda essa situação? Conta um pouco para nós, por favor. se você ouvir algum barulho de fundo aí dos pássaros, eu me encontro aqui em Brumadinho, no Santuário Nossa Senhora do Rosário, Olha onde só, nós temos a nossa cúria regional. Aqui é uma região episcopal, é a quinta das 5 regiões que nós temos na Diocese de Belo Horizonte. Eu queria, se me permite, voltar um pouquinho atrás, que eu acho que é importante para quem nos acompanha saber um pouco da história. Eu sempre gosto de perguntar aos jovens, incentivar a criança, adolescente, assim, olha, em relação a pessoas, a natureza, as coisas, sempre pergunta assim, qual é a história desse espaço, dessa pessoa, dessa comunidade. Isso é muito importante para a gente. Então, dá um passozinho atrás, a minha vocação nasce aí, né, desse seio familiar, capixaba, uma família muito católica, e eu cresci nesse ambiente de comunidade de base, onde o padre ia, quando ia, uma vez por mês, e as celebrações eram todas celebrações da palavra, aos domingos, e nós tínhamos também muitos encontros, círculos bíblicos. Eu e minha mãe, assim, eu era o mais velho, naturalmente, eu acompanhei demais a minha mãe nessas reuniões, nas casas, a novena de Natal. Uma delícia, né? Porque depois tinha aquele momento de confraternização. Mas é aí que é dessa alma que eu venho, dessa igreja que eu venho. Depois eu entrei para a congregação redentorista, fiz 12 anos de formação, e a congregação redentorista tem uma espiritualidade muito profunda da copiosa redenção, que é exatamente da encarnação do Verbo nessa nossa carne humana, e que nos torna muito humanos. Isso é um lema muito forte de nossa congregação. Não há possibilidade de evangelizar se não começarmos pelas nossas profundezas, nos conhecendo. Então, isso me abriu muito um caminho de
poesia, de arte, de encontro com culturas, viajei muito, depois eu fui, então, ordenado, fui provincial, durante esse tempo também aproveitei para fazer uma especialização, um mestrado, um doutorado em ciência da religião, com esse desejo exatamente de perceber o que que nos movimenta quando a gente fala em religião, em religiões, no mundo, e depois eu vim, então, depois de 9 anos, quase 20 anos de padre, eu vim para Belo Horizonte. Eu fui 9 anos provincial da província do Rio, Minas e Espírito Santo. Aí vim para Belo Horizonte para ser formador. Com 2 anos de formador, eu também aproveitei e fiz um pós-doutorado na FAG, com orientação do professor Geraldo Demore, em Olha só. teologia. Você vê que eu gosto bastante de estudar. E meu tema sempre foi, por que que eu estou fazendo esse percurso? Porque meu tema sempre foi esse, da caridade, da fraternidade, da presença do cristão no mundo de hoje, enfrentando tantos desafios que nós temos na cultura pós-moderna, plural, polissêmica. Esse é meu tema. Só que eu não esperava esse convite, né, do Papa Francisco, que me chegou através, então, de Dom Valmor, o arcebispo da Arquidiocese de Belo Horizonte, com esse convite para ser bispo auxiliar da Arquidiocese de Belo Horizonte. Então, eu aceitei esse chamado e comecei aqui. Acho que essa estrutura pastoral da Arquidiocese me ajudou muito a inserir numa visão ainda maior de pastoral. Dom Valmor me convidou para ser o bispo referencial das vilas e favelas, aqui do Vale do Paraupeba, que é uma área missionária contínua. Nós somos uma região muito grande, de característica rural, e tantas outras atividades que ele me confiou. Então, eu não esperava por essa, né, Daniel? Acho que ninguém espera por isso, de que num paraíso, porque aqui eu tive uma aliança feliz, porque é um lugar bonito, tem montanhas, tem água, tem gente boa, como o mineiro diz, né? Gente boa, tem espiritualidade, tem reza, tem muita procissão, tem muita devoção. Então, de repente, até vai rimar negativamente, tem muita procissão, mas tem muita mineração. E eu não sabia, isso aí eu não falo com pesar, não, porque eu acho que Deus também vai pedindo a gente conversões. E eu não sabia que ela era tão nociva em nossa região. A gente lamenta profundamente por estar tão profundamente em contato com um povo, com uma região, com a natureza, e de repente não conhecer tantas barragens, tantos estragos. E no dia 25 de janeiro de 2019, isso veio ao olho da rua com os maiores crimes socioambientais do Brasil, que matou 272 pessoas, destruiu um rio, destruiu a natureza, e hoje nós temos ainda 11 pessoas não encontradas. Muitas pessoas acham e já jogam no passado. O que que vocês fizeram? Elogiam a gente pelo testemunho que demos no passado. Isso também fere um pouco, porque o presente está muito difícil. É um território de disputa, e uma disputa agressiva e desonesta, do dinheiro contra a natureza e o povo. Só que o povo precisa do dinheiro para sobreviver, não vai poder passar fome. Só que é um dinheiro desonesto, desarticulado. Ele vai sendo aplicado cada vez mais, gerando outros conflitos. E isso é um drama para a gente que tem um pouco de noção da realidade. Nós estamos inseridos na dinâmica de Laudato Si, e de Querida Amazônia, e agora de Fratelli Tutti, que vem reforçar todo esse cenário e ver esse drama socioambiental aqui bem junto conosco. Então, é uma coisa que nos dá força, mas, ao mesmo tempo, também esse movimento da igreja nos dá muita força de continuar a luta, mas a gente está misturado no meio desse crime, desse trauma. Eu sofro também por isso, mas eu
eu já percebi que às vezes a gente não tem nem direito de ficar falando muito dessa coisa mais pessoal do que a gente sofre, mas porque o povo sofre mais, a natureza sofre mais. Então, é nesse ritmo que estão. Você perguntou pelo processo, a igreja, a arquidiocese, está inserida aqui com todo carinho, tentando de tudo, né, desde o primeiro momento no amparo, as doações, articulações, celebrações, sepultamentos, isso tudo muito intenso, e foi se instalando uma dinâmica, uma equipe, uma presença mais junto às comunidades, pela resistência, para não deixar também as comunidades morrerem diante das negociações. Elas são muito perversas, as negociações. Elas matam a alma do povo, porque elas dão dinheiro, só isso. Não tem processo de reconstrução, não tem aquela dinâmica, vamos reconstruir a partir da comunidade para que ela sobreviva, inclusive com as coisas mais bonitas que ela tem, religiosidade, cultura. Não, você solta aí um dinheiro na mão das pessoas e quem vai acompanhar isso? E quem. Então, essa é a nossa luta, nós temos projetos bonitos nascendo aqui, apesar de poucos, e convivendo com essa forma ostensiva que a mineração tem de entrar nos territórios, e quando há tragédia, há crime, é também ostensiva na forma de tentar reparar. É apenas dando dinheiro, né? E aí você tem todo um mundo de depressão, de pessoas que saem do espaço, do território, outras que chegam, é uma convulsão social, é auxílio que vai terminar, é manifesto na rua, é a mineração que não para, não parou no tempo de pandemia, é trabalhadores, são trabalhadores chegando, é o contágio pelo coronavírus altíssimo na região por conta disso. E nosso povo e a gente, sem poder também estar muito junto nesse tempo, a presença física é muito importante, mas também temos as restrições pela pandemia. Eu falei um pouquinho demais nesse início, mas só para contextualizar onde nós estamos, Daniel. Mas é muito bom, Dom Vicente, porque muitas vezes a gente tem oportunidades muito curtas de dizer um pouco mais dessa presença enquanto igreja e enquanto homem de fé que o senhor está aí revelando nessas situações limites, porque muitos ainda acham que não tem nada a ver a igreja estar com essa presença e essa preocupação com a vida do povo, e diante de uma necessidade extrema, o dinheiro que vem é uma resposta importante, mas completamente insuficiente na linha do que o senhor tem dito. Então, eu é que agradeço a oportunidade da gente, às vezes a gente começa o dia meio acelerado já, né? E quer logo tratar das questões, vamos dizer assim, mais estruturais, mas essas questões estruturais se sustentam na vida comum do povo, no dia a dia, na relação com a natureza, e se a gente não se der conta dessa importância da inter-relação, a gente acaba ficando extremamente rancoroso, odioso, porque, de fato, destila muito daquilo que a gente absorve como uma energia ruim, né? Então, agradeço muito e aproveito para dar voz a quem está nos acompanhando, né? A Diácono Bernardo Rangel, lá da Pastoral da AIDS do Rio de Janeiro, muito presente, está dando bom dia. Também o nosso secretário adjunto, Chico Botelho. A Maria José da Costa Santos dá também o seu bom dia. E ela disse também, gosto muito desses programas com vocês. Seria bom que a gente pudesse sempre ter temas como esse, que falassem sobre a vida, né? Que coisa boa estarmos chegando, porque esse é o nosso objetivo. No final de semana, geralmente é quando a gente impulsiona as atividades pastorais, agora, pouco a pouco, com todos os cuidados, como você falava, Dom Vicente, estamos retomando as atividades presenciais também, mas é muito importante que a gente possa conhecer, né, esse mal que a mineração, Diácono Bernardo completa aqui, faz com a Mãe Terra e para todos nós, né? E também manda uma saudação especial a Marina, que é lá de Muriaé. Eu a conheci na juventude
e está lá também atuando nesse campo da sociedade eleitoral. Mando um abraço carinhoso e eu aproveito para revelar o carinho que minha mãe tem 80 anos, viu? Também, juntamente com meu pai, que tem Olha, 85, e eles acompanham muito de perto, eles têm muita sintonia comigo, né? E diante dessas questões que foram aparecendo a respeito da nossa comunicação católica, eles optaram por acompanhar lá na Serra da Piedade, então eles acabam tendo essa oportunidade e eu fiquei até com um pouco de ciúme, porque eles te conheciam mais do que eu, né? E aí, mas eu acho que Deus perdoa. Mas só para a gente poder também humanizar essas relações e dizer que a gente está nessa luta para justamente ser essa voz, né? E a Carta ao Povo de Deus, então, Dom Vicente, ela acaba divulgando e denunciando de forma muito forte todas essas situações, tanto essa, especialmente, que o senhor coloca aí a partir de Brumadinho, com toda a riqueza cultural, socioambiental que tem, e essa agressão que a mineração faz, mas também outros biomas, né? A própria comissão, a CNBB, também se posicionou agora nessa época das queimadas criminosas, né? Fala um pouquinho para a gente, então, dessa profecia que vem da Carta ao Povo de Deus e, ao mesmo tempo, então, de como que a Igreja vê situações como essa das queimadas criminosas, e agora não foram só na Amazônia, infelizmente, que já seria péssimo, mas também no Pantanal e no Cerrado também se continua fazendo, né? primeiramente, um abraço então para sua mamãe. Como é que é o nome dela? Áurea, Áurea. Muito Áurea del obrigado. Sanceiro. Graças a Deus, aí, com todo o acompanhamento da Arquidiocese de Belo Horizonte, o Santuário Nossa Senhora da Piedade, que é um lugar, o Dom Valmor sempre diz, é magnífica arquitetura divina, porque junta toda essa beleza natural e também tem lá a obra, a imagem da Piedade esculpida por Aleijadinho. Então, você junta muitos aspectos importantes, mas certamente para sua mãe, para sua família, além disso, o fundamental é o alimento da espiritualidade, da palavra de Deus, da oração, que chega através dos nossos Diariamente. meios de comunicação. E você tocou, antes de comentar sobre a carta, sobre realmente o aprendizado de conversão nossa, de cotidiano, de quem está mais na linha de frente dessas lutas. Você disse uma palavra muito importante: é preciso cuidar para não perder a ternura, porque as agressões são muito grandes e se a gente não se trabalha, não tem uma vida espiritual cotidiana, a gente acaba se tornando muito, de fato, muito duro com a gente mesmo. Não é que a gente vai ser duro com os outros, mas a gente acaba ficando muito desencantado com tudo. Mas eu vejo que eu também cuido muito disso pelo viés poético, musical, pelo estudo, pela leitura. Então, para não exatamente porque a denúncia ou a profecia ela tem uma dinâmica às vezes forte, dura, mas ela tem também essa ternura de Deus, essa esperança que brota de uma nova perspectiva. E é sobre essa nova perspectiva eu gostaria então de comentar esse trecho da carta ao povo de Deus que nós vimos no vídeo, que ela tem aborda vários assuntos a partir de uma visão que eu tenho que nós estamos numa luta muito difícil hoje, vou falar do Brasil, entre um projeto de morte e as propostas de projetos de vida. Na minha visão, instaurou-se ou fortificou-se, eu não saberia fazer uma análise de conjuntura, mas o que a gente vê hoje em diversas dimensões é instaurado um projeto de morte. Nas áreas que eu mais atuo, que é essa questão da evangelização nas periferias, a questão da ecologia integral, aqui na região e fora dela, porque também Brumadinho nos julgou para relacionar com outras redes nacionais e internacionais,
tem uma disputa entre projetos que fazem a natureza, a Mãe Terra, sangrar e, portanto, a humanidade também, que mata, e resistências. E é nas resistências que nós tentamos nos manter. O que são as resistências? Se você escuta esse pequeno vídeo dizendo que as feridas da Mãe Terra sangram também em nós, e as imagens de todo esse processo de queimadas, que você muito bem disse, que aconteceram nos 3 maiores biomas do nosso país: Pantanal, Cerrado e Amazônia. Aconteceram, não acontecem, porque quando a gente para de ver na televisão, a gente acha que as coisas pararam. Esse é um problema também muito triste do nosso Brasil. Quando para de ver na televisão ou nos meios de comunicação, a gente acha que aquilo foi resolvido. Não foi, tem certeza que tem muita coisa queimando por aí afora. Assim como tem muito problema acontecendo aqui na sociedade de Brumadinho e região, a partir do mesmo crime que nem se fala mais dele. Então, você tem aí esse mapa duro que você vê no vídeo, mas você também vê ali procissão, juventude, indígenas, quilombolas, você vê as veias da profecia e da resistência correndo no sangue do nosso povo, porque é uma coisa que me comove muito ao estar nesse lugar que eu ocupo, ao ser chamado a ser um pastor, a ser bispo da nossa igreja, é que nós não podemos ter pretensão de achar que a profecia está com um representante oficial da igreja. A profecia está no sangue dessa nossa gente, que não desiste, inclusive, que às vezes é até mais corajosa do que a gente, porque estão na linha de frente de combate. Quando há algum tipo de intervenção mais violenta, quem está ali na linha de frente? É o nosso povo sofrido, o nosso povo pobre. Eu experimento muito isso no meu agir pastoral. E eles não têm proteção, infelizmente, às vezes, nem do aparato mais organizado da justiça. Então, você percebe que nós temos que tirar o chapéu para essa rede de pessoas que dão um testemunho vivo do Evangelho de Jesus, que tem até o nome do seu programa. É a sede de justiça e paz. Bem-aventurados os que promovem a justiça e que são perseguidos por causa dela. A justiça que vem do Evangelho de Jesus. De modo que você tocou num assunto muito sério para a nossa igreja. Não só o Papa, mas a CNBB, a presidência da CNBB tem se manifestado muito nesse viés da integração entre fé e vida. A proposta do Pacto pela Vida é que a gente acorde, enquanto cristãos católicos, que é o nosso lugar como promotores de uma sociedade mais justa, tem tudo a ver com o Evangelho de Jesus. Quando você me aborda dizendo que tem pessoas que não enxergam essa ligação, eu respeito naturalmente, a gente tenta conversar, mas eu não, por mim, por meu estilo de missão e de compreender o Evangelho de Jesus, eu não vejo, se não fosse assim, por exemplo, que está ocorrendo na minha vida, eu não daria conta de viver uma igreja apenas num lado da sua dimensão. É difícil você pensar hoje que eu não estarei no meio dos pobres. Como assim? Eu não lutarei pelas causas deles. Como que eu vou rezar no silêncio do meu coração, do meu quarto, se eu sei que as comunidades indígenas estão sendo dizimadas? Se eu sei que na minha rua tem moradores de rua e está aumentando o número deles? Como que eu vou ficar quieto dentro das minhas reflexões, do meu escritório, da minha casa, se eu sei que bem ali no meio, esse domingo é Dia Nacional da Juventude, se eu convivo com a massa de jovem que está se perdendo, ou pelas drogas, pela falta de sentido, ou por tantos outros, ou por falta de emprego, como que eu vou
viver a minha religião tranquilamente no final de semana, ir a uma celebração ou presidir uma missa e não enxergar toda essa realidade acontecendo. Então, eu digo que o povo é que nos mantém de pé. Quando eu penso em desanimar, porque é muito difícil a gente ter... a gente pensa, às vezes, também, hipocritamente, a gente pensa em resultados, que é uma coisa meio... O reino de Deus não tem matemática, o reino de Deus não está aqui, está ali, está entre nós. Eu penso sempre nesse rosto que eu vou lendo, eu vou vendo gente que me dá um ânimo, uma senhora corajosa, até mesmo como a sua mãe, a minha mãe, que sustentaram aí caminhos de testemunho de vida, de fé. Essas mulheres que estão procurando pelos corpos dos filhos aqui em Brumadinho, aquelas que buscam há 40 anos os desaparecidos na Argentina pela ditadura, eu estive lá com elas, e aquelas lá do México que procuram, tem um testemunho bonito de uma mãe que procura por 3 filhos que desapareceram pela questão do tráfico, do crime, e aí disseram para ela, mas a senhora não vai mais encontrar cadáver. E ela disse assim, quem disse que eu busco cadáver? Eu busco histórias. Eu busco histórias. Então, esse povo nos faz, assim, incendiar o sangue no coração e não nos rendemos às seduções das mesas que, às vezes, a gente participa delas, que vem com uma maquiagem da realidade, e a gente fica até assim, seria mais interessante você receber uma solução imediata. Não, é só fazer essa parceria aqui que a gente resolve essa situação. Mas a gente estaria sendo parceiro de um estilo sistêmico de matar. É sistêmico. Aí eu diria, porque às vezes a gente fica perdido olhando só o local, você disse de Mariana, eu vou participar também de um evento dia 5 virtual, dia 5 de novembro, sobre Mariana. Essas coisas não são pontuais, elas são frutos de um sistema corrompido. E não adianta, Daniel, a gente ficar colocando só remendos. Então, Fratelli Tutti, escancara para a gente que não dá mais para remendar esse estilo de vida. Ele vai continuar matando. E nós, se estivermos vivos, nós seremos testemunhas de uma sequência de cadeias de morte. Porque aí, outro dia, alguém me disse, mas, Dom Vicente, é só o senhor que vê isso. Eu falei, não é possível, não sou só eu, não. Eu tenho uma rede de... Eu pertenço a redes, eu disse Ecologia Integral e Mineração, disse a rede de igrejas de mineração, que é internacional, o próprio movimento da Arquidiocese de Belo Horizonte na criação de suas instâncias socioambientais, e tantas outras, né, na CNBB, tantos diálogos que a gente tem com bispos, com amigos, com pessoas que estão trabalhando em suas regiões. Então, não é bem assim que a gente é uma voz isolada, como se a gente estivesse falando sozinho. Eu hoje, apesar de ter os meus momentos profundos de solidão, Daniel, na minha luta, mas hoje, quando eu falo, eu rezo muito sobre isso, eu falo com autoridade que eu não estou falando só em meu nome. Eu carrego no meu coração redes enormes de pessoas da resistência, que eu conheço o nome, a história, e que são discriminadas, muitas vezes, deixadas à margem, infelizmente, da própria discussão das nossas questões eclesiais, e que eu conheço, eu sei da vida delas, eu as escuto, eu visito a casa delas. Então, um pouco para reforçar essa dimensão do nosso vídeo, que apresenta esse grito da Mãe Terra e esse grito de uma crise que é socioambiental, mas lembrando, mais uma vez, a alegria de ver a corrente de redes
de pessoas que estão construindo um outro mundo. Não vou dizer uma sociedade paralela, que não tem jeito de a gente viver paralela. A gente está fermentando um mundo novo nessa sociedade que, na minha compreensão, é o reino de Deus. Com certeza. Dom Vicente, então, nessa rede, eu queria dizer também que fez muita diferença para nós. Eu continuo com eu estou da igreja aqui em Brasília, né? Mas aqui morando em Samambaia, na periferia, mas ao mesmo tempo lá no Espírito Santo, Dom Joaquim Vladimir, o bispo sempre tem feito manifestações a cada 5 de novembro e, por incrível que pareça, minha mãe, chegando aos 80, como graças a Deus está lá preservada, a frustração dela é que ela me perguntava: Daniel, será que dessa vez eu vou poder participar da manifestação? Né? Ou seja, nessa altura do campeonato, com toda essa consciência de igreja e de sofrimento que passou o Rio Doce, né? A gente é um bairro que é às margens do Rio Doce, lá em Colatina, então a gente tem então essa consciência, esse despertar do nosso povo, gente de fé muito simples, né? Mas que nos inspira. E era um pouco isso aquilo que eu ia perguntar na sequência, essas motivações, né? A Fratelli Tutti, quer dizer, somos todos irmãos e irmãs, também inclui a Mãe Natureza. Não podemos separá-la. E lá, nós estamos fazendo um ano agora, nesses dias da realização do sínodo, eu tive essa histórica e essa graça de Deus de participar, e a última celebração do sínodo foi justamente em honra às vidas, porque não são só números. Agora nós estamos chegando à casa dos 155 mil mortes que poderiam ser evitadas pela pandemia da Covid. São histórias, é gente amada por alguém, assim como quando o senhor fala na questão dos 278, é isso, Dom Vicente? 272. 272, mas as 11 pessoas, a vida inteira a gente fica buscando as pessoas, porque é pela vida que se luta. Então, aqui nós temos saudações que continuam a chegar de toda parte do país, viu, Dom Vicente? Nosso programa é miudinho, mas depois muitas pessoas assistem e nós vamos utilizar todos esses programas na formação, porque nós queremos multiplicar, fazer florescer nesse tempo de tanta dificuldade comissões de justiça e paz. Então, a Maria da Conceição, lá do Rio de Janeiro, nos oferece aqui o número exato, né? 5.300.000 pessoas, aproximadamente, ainda diagnosticadas com a Covid, fora os não notificados, 155 mil, e ela também dá a sua saudação. E o diácono Bernardo, então, também nos agradece pelo testemunho dessa espiritualidade encarnada. Como estamos precisando de pastores que possam ser essa presença nas periferias sociais e existenciais. Então, nosso programa já vai quase alcançando a sua reta final, mas eu queria justamente isso, que a gente pudesse fazer essa passagem do discernir, né, percebendo essas redes em defesa da vida. Hoje à noite, inclusive, Dom Vicente, nós vamos fazer um debate com a querida Moema Miranda e Padre Dário sobre a Fratelli Tutti, porque nossos dois colegas de Comissão de Ecologia Integral e Mineração, os dois grandes assessores que temos. Um abraço, Padre Dário e Moema. Isso. E a gente vai tratar justamente porque a gente fala que a Fratelli Tutti é a encíclica dos direitos humanos. 52 vezes o tema está citado literalmente na Fratelli Tutti, né? Então, a gente quer justamente, enquanto Rede Brasileira de Justiça e Paz, então, junto com a JPIC, né? Justiça, Paz e Integridade da Criação da Vida Religiosa, aprofundar e tirar as decorrências que essa encíclica tem. Então, a menos de um mês do seu lançamento, nós já estamos nos reunindo para que a gente possa, então, se colocar em sintonia. Então, nesse momento, um pouco isso, quer dizer, que luzes vêm daí, o senhor já começou a falar, quer dizer, todo o sino da Amazônia, que também trouxe bastante elementos, e entre eles, eu que acompanho pela Rede Eclesial Panamazônica, junto com a Moema e o Dário também, o pós-sínodo, né, na Amazônia, agora com a criação da Conferência Eclesial. Então, um pouco dessas decorrências, o papel que cada um de nós, cristãos leigos, cristãs leigas, precisamos assumir como ministério mesmo,
em defesa da vida, nessas lutas todas que estamos fazendo, né? Então, um pouco aí o discernir e o agir. Que direções, quais seriam as diretrizes para esse agir da igreja nessas situações e nessas realidades? Então, talvez já recolhendo um pouco do que, com muita sabedoria, o senhor já compartilhou conosco. E também queria eleições, né? Como que esse tema também pode entrar na agenda eleitoral? Porque a gente tem acompanhado alguns programas e estão tão fracos, né? E a gente precisa de conteúdo para isso, né? Então, como é que eles poderiam entrar também? Aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, começar pelo que nós produzimos aqui de orientação aos nossos padres, diáconos, religiosos, religiosas, fiéis da nossa Arquidiocese, nós insistimos muito em alguns pontos gerais, começando pelas eleições. Primeiro, hoje a gente tem que perder essa inocência das propostas fantasiosas, mirabolantes de candidatos vereadores, prefeitos, que não tem nada a ver com aquele cargo que ele está almejando. A gente tem que ajudar o povo a entender dependendo da proposta, aquilo absolutamente não corresponde a nada daquilo que ele está almejando. Então, o que corresponde? Corresponde políticas públicas de melhoria para o bairro, para as comunidades. Então, nós insistimos muito de olhar quais são as propostas de políticas públicas do município. E nessas políticas públicas, nós insistimos muito, não só nas questões sociais, mas nas questões ambientais. Então, a gente linkou esses dois pontos. Qual é a preocupação do candidato com a questão social e ambiental? Ele tá representando quem? Depois, uma coisa fácil sim, em partes, perder a inocência de que tudo que aparece é verdade na mídia. Tem que haver discernimento, porque as fake news, nessa época, elegem muita gente ruim. Muita gente ruim. Porque tem um poder, tem dinheiro, então usa e abusam dos meios de comunicação. Olhar a vida da pessoa, porque agora é uma eleição que a gente pode fazer muito isso. O vereador é dali do bairro, é da rua, você conhece um pouco, ele é mais próximo, o prefeito também. Então, vê a vida dessa pessoa, qual é a trajetória dela. E se não está se mantendo à base de notícias falsas. Depois, a questão religiosa também, que é muito forte hoje. A gente apoia, inclusive, no sentido de incentivo, que os católicos entrem no mundo da política e até que tenhamos candidatos da nossa comunidade religiosa, mas a gente tem que ficar esperto com esse tema religioso, que muitas vezes ele entra para poder captar votos, mas de evangelho mesmo aquilo não tem nada. Então, um discernimento também espiritual sobre aquilo de religião, inclusive dentro da nossa igreja. Se os candidatos que têm o perfil nosso católico, se eles realmente estão imbuídos desse espírito bíblico, evangélico, para defender aquilo que é de fato a dignidade da política, que é a caridade por excelência, como a gente tem dito, mundo político, das relações políticas. Um outro ponto, e esse é dramático, como que nós temos que insistir para que os nossos grupos religiosos católicos, por exemplo, saiam dessa ojeriza que tem da palavra política, e que às vezes dá muito problema, inclusive para a gente. Em política eu não toco nesse assunto. Só, meu irmão, que é a política que vai decidir a forma de vida que você vai ter, se ela será digna ou não. São as relações políticas que vão decidir dentro da sua comunidade se a mineração vai ter uma barragem que não é protegida e que vai cair em cima do seu filho, da sua filha. É a política que resolve essas coisas, que define essas coisas, as relações políticas, né? Então, o evangelho, nós temos que fazer um esforço muito grande, continuar colocando na pauta do evangelho a dimensão sócio-transformadora, como a gente diz. Depois, voltando para a questão socioambiental, um caminho
que nós temos que continuar reforçando é o trabalhar em redes. Sozinhos nós não aguentamos. Uhum. Eu tenho uma pessoa que me acompanha muito de perto nessa luta. Quando eu entro fico mais para baixo, ela sempre diz: Dom, não se esqueça que você não está só. Essa tendência que a gente tem de achar que nós vamos resolver todos os problemas do mundo. É bonito, é bom, e é uma receita que eu dou, não é receita, é uma partida. É bom demais quando a gente vê os atingidos celebrando a vida com desejo, com esperança. Ninguém arranca o sorriso dessa pessoa. Ninguém arranca a poesia de nossas populações que são mais atingidas. Ali está o Espírito do Senhor. Eu não me canso de dizer isso. Isso é bíblico, é teológico. Ali está o reino de Deus. Quando você vê uma comunidade totalmente desolada e ainda arrancando forças para propor um caminho novo, o Espírito está agindo. E tem coisas práticas de usar esse Espírito na educação popular, porque essas comunidades têm perfis novos de educar a sua gente e descobrir aí formas de educação popular. Fico pensando assim, as universidades populares, em nossa igreja, os pequenos grupos de reflexão, traduzir Laudato Si para essa gente fazer o que a gente já faz, pequenos vídeos, entrar nas redes, não ter medo, porque vem lá embaixo um monte de comentário negativo, a gente já fica curvado para baixo. Não, se nós não fizermos esse movimento de contraponto das narrativas, a narrativa do mal e do domínio do dinheiro vai dominar tudo de fato. É investir na poesia, é investir no sonho. Eu tenho descoberto muita força do desejo. Você pode maquiar tudo, você pode normatizar tudo, meu irmão, mas dentro de você tem um coração que sonha, que tem desejos. Isso ninguém vai controlar, nem você mesmo. Porque se você quiser controlar os seus desejos, eles vão aparecer nos seus sonhos à noite e você vai ficar assim, gente, por que eu sonhei isso? Ninguém controla, isso é força de Deus. Não é assim que acontece na nossa vida? Exatamente, claro. Então, eu tenho pensado muito nisso. Podem cercear a expressão pública, podem colocar jargão nisso, naquilo outro, podem tentar aprisionar qualquer coisa. O seu desejo, nem você mesmo não aprisiona, porque se você tentar, ele vai aparecer nos seus sonhos. E às vezes aparece até como pesadelo, se você não sabe por que eu estou assim. Então é nessa força que eu imagino que seja uma força muito espiritual. Como eu tenho essa formação também muito profunda aí na linha da psicanálise, eu trabalho sempre, eu não desvinculo o Espírito Santo disso tudo, não. Os profetas são homens e mulheres que reconhecem em si um desejo muito inquieto, muito inquieto. Eu não vejo nenhum perfil profético que seja bem resolvido, tranquilo, tá beleza, não, tá tudo certo. Você já viu algum profeta assim? O profeta é chato, toda hora, toda coisa que apresenta, ele coloca lá, mas tem isso também, tem aquilo. Mas é de uma densidade de desejo. Eu fico imaginando Pedro Casaldáliga, um homem miúdo no corpo, mas veja aí que pulsão de vida que esse homem tinha no meio de tanta morte. Então, voltando ao início, já passando a palavra para você terminar o seu programa, o Espírito Santo age nessa força da pulsão de vida que nós carregamos em nós enquanto seres humanos, que é dado por Ele. É dado por Ele. E não mate seus sonhos, não engavete seus sonhos. Nós temos que lidar com isso. Talvez pode ser até uma crítica também às nossas lutas, que a gente ficou muito preso a agendas e esqueceu que nós lidamos com corpos, com sexualidade, com desejos. Pobre, o marginalizado, a vítima também tem coração. Ela tem solução também.
A gente não pode olhar ali como um número, um objeto. Ah, eu vou lá, vou levar as respostas para a favela. A favela tem gente ali sonhando, tem gente ali sobrevivendo, arrumando jeito de sobreviver com um salário miserável, às vezes até sem salário. Então, é um pouco isso, Daniel, que é a minha mensagem final. Caminhos nós temos muito, mas vamos deixar essa dica. Eu entrei mais por um viés da minha formação em Mas, psicanálise, assim, não desmereça os seus desejos. Eles não serão dominados nem mesmo por você, porque eles aparecerão em sonhos depois. Dom Falei Vicente, por outro caminho, né? é, mas eu quero agradecer muito porque é justamente essa dimensão da humanidade dos pastores que, de alguma forma, a gente trabalha aqui também nesse programa Despertar com Justiça e Paz, para que a nossa gente, os nossos cristãos leigos e leigas, homens e mulheres do povo, que estão aí dedicados, né, possam perceber essa humanidade, encontrar com essa humanidade uns dos outros que a gente precisa para formar essa rede solidária, fortalecida, para fazer com que esses sonhos possam se tornar realidade, né? E aí, gente lá do Pará, nosso querido Xingu, a Doris, franciscana como é, já dá o seu bom dia, paz e bem, e deixa também um grande abraço para você, Dom Vicente. A Marina está aqui nas minhas redes sociais, tá dizendo muito bom essa fala. Estou pensando nisso, vou trabalhar aqui em Muriaé com os grupos em cada bairro, cada distrito, o tempo todo, porque chega esse período de eleições, a gente precisa ter mais gente com coragem, e eu tenho feito esse testemunho, como o senhor sabe, eu acompanho também a Escola de Fé e Política Dom Helder Câmara, outro miudinho inquieto, né, a paz inquieta de Dom Helder Câmara, e ele falava justamente disso, né, que a gente precisa ter essa consciência política, né, para que a gente possa estar juntos e aí fazer. Agora acabou de sair, inclusive, um manual de como criar escola de fé e política, um sonho que a gente estava acalentando há muito tempo e que a gente tem feito um esforço, né, com a liderança agora de um outro mineiro, o padre Paulo Adolfo, ali do sul de Minas, né, da Diocese de Pouso Alegre, que está aí cedido para a CNBB para essas, né, dimensões todas, né? E a Doris continua dizendo lá justamente no Pará principalmente, né, esse difícil enfrentamento com as mineradoras, né? E aí como que a gente faz essa ligação justamente do povo, desse despertar do povo para o perigo que elas trazem, né? E também a Rosa lá de Ji-Paraná, nos finalmente aqui do nosso programa, também manda um abraço e diz justamente isso, que a nossa presença, mesmo desse modo, Dom Vicente, nos fortalece e encoraja, né? Aí um abraço da Escola de Fé e Política lá de Paraná, está sendo enviado para todos nós aqui. E assim a gente vai concluindo mais esse Despertar com Justiça e Paz e convidando para que na próxima sexta-feira você possa estar conosco conectado e você que vai assistir depois também fortaleça a sua rede, também dê vazão aos seus sonhos, para que a gente possa se juntar, porque, afinal de contas, tudo está interligado. E hoje à noite, quem quiser, faça contato aí conosco, deixa o seu e-mail ou o seu zap, ou nos envie nas redes sociais, para que você possa ter acesso a esse debate sobre a Fratelli Tutti, hoje à noite, com Moema Miranda e o padre Dário Bose, e no domingo, Dom Vicente, nós vamos também trabalhar a questão das eleições 2020, fazer uma análise de conjuntura e perceber qual que são as iniciativas e as contribuições que nós podemos dar. Finalmente, para terminar mesmo agora, lhe passo a palavra final para que abençoe esses homens e essas mulheres que estão aí nessa lida por justiça e paz, ou a gente não merece nenhuma bênção, Dom Vicente. Merece. Termino então, porque o finalzinho do vídeo termina, eu lembro lá Jesus dizendo: Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância. É com essa vida que nós andamos de mãos dadas. Então, que o Senhor da vida, na força do Espírito do ressuscitado, alimente nossos sonhos para que eles se tornem realidade do reino de Deus, de paz e justiça. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Muito obrigado, Dom Vicente, e até uma próxima ocasião.
Fiquem com Deus, cada um e cada uma de vocês que nos acompanharam. E nosso agradecimento à nossa equipe técnica aqui, o Ivônio, que cuida da nossa comunicação, e também o Wanderson, que está com um bebê agora de 2 semanas. Num dos nossos programas, ele teve que se ausentar porque estava lá a sua esposa já em trabalho de parto, e assim a vida demonstra a sua força e dá os seus sinais. Muito obrigado mais uma vez, Dom Vicente, e um abraço a todos aqueles e aquelas que nos acompanharam e que também depois assistirão o nosso programa. Fiquem com Deus, força e coragem nesta caminhada. Valeu!